Olá, meus amados e queridos irmãos, recebam a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu, pastor Paulo Nascimento, estou aqui para falar com todos vocês da palavra de Deus. E eu quero, antes de começar a leitura, eu gostaria que você que ainda não se inscreveu neste canal, que você se inscreva neste canal. Se você gostar, você se inscreva, comenta, você me ajude a evangelizar, a pregar a palavra de Deus e falar do amor de Deus. E eu quero, neste momento, fazer uma meditação com vocês no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, e no versículo de número... Josué, capítulo 3, e o versículo de número 7. Porque vocês sabem que Josué, ele havia pego uma tarefa muito difícil. Às vezes você também pegou uma tarefa muito difícil e você não sabe como você vai fazer diante desse novo desafio que você tem agora nas suas mãos, na sua responsabilidade. Isso acontece com muita gente. Mas eu quero dizer para você não se preocupar, para você não ficar ansioso, não ficar com medo. Por quê? Porque Josué estava com medo, ele estava temeroso, mas também não era para menos. Josué, ele ia substituir Moisés. Olha só a grande responsabilidade, porque Josué, ele sabia quem era Moisés. Ele sabia que Moisés era um homem diferenciado. Era um homem que Deus, através de Moisés, diz que nunca teve um profeta que nem Moisés. E agora Josué recebe aquele desafio, ele recebe aquela responsabilidade de substituir Moisés. Então, Deus, ele tinha que preparar o coração de Josué. Ele tinha que preparar o coração daquele novo homem, daquele novo substituto. Por quê? Porque ele ia continuar a caminhada do povo de Israel. Ele ia continuar levando aquele povo para a terra prometida, porque eles ainda não tinham chegado na terra prometida. Havia ainda alguns desafios, havia ainda algumas nações para eles passarem, havia territórios, havia o Rio Jordão, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Então Deus, ele no capítulo 1 de Josué, ele já tinha falado para Josué: não se espante, não temas, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. E Josué agora, ele queria talvez uma prova, porque Deus falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quer dizer, do jeito que eu usei Moisés, eu vou usar você. Do jeito que eu falava com Moisés, eu vou falar com você. Fica tranquilo, Josué. Fica tranquilo, você está apavorado, você está com medo, você está na dúvida. Não, fica tranquilo, porque do mesmo jeito que você viu eu usando Moisés, eu vou fazer a mesma coisa com você. É assim, meus irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Às vezes você vai substituir alguém e você fala: meu Deus, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu sou tão pequeno, eu não sou assim usado que nem aquela pessoa era ou é. Irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. A única coisa que Deus pediu para Josué foi: olha, toma o cuidado de guardar toda a minha lei e os meus mandamentos. Eu só quero isso de você. Eu só quero isso. Guarde a lei, os mandamentos, aquilo que eu falei para Moisés. Você guarda tudo aquilo dali, está aqui no capítulo
no capítulo de número 1 e no versículo de número 7, né? Aqui Deus ele fala assim, olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, e não pasme, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então a única exigência de Deus para Moisés foi essa aí. Foi isso aí. Deus, faça só isso, e o resto você deixa comigo. Então tudo bem. Josué ali pegou ali o encargo do povo, ele ali começou ali a dar orientações ao povo. Olha, gente, nós não temos Moisés, mas nós vamos seguir tudo que Deus falou através dele. Tudo que Deus deixou, nós não vamos tirar uma vírgula. E aí o Senhor será conosco e ele vai nos introduzir na terra que ele prometeu. Aí tudo bem. Aí agora, meus irmãos, tinha o primeiro grande desafio de Josué. Era época de cheia, muita chuva, os rios transbordando. A Bíblia Sagrada, ela diz que as águas transbordavam por cima da borda do Rio Jordão. Era época de cheia, e o Rio Jordão era um rio bem extenso, bem largo. E agora Josué, ele tinha que atravessar o Rio Jordão com aquele povo. Ele tinha que passar para o outro lado do Rio Jordão. Aí foi que cumpriu. Aí Deus aqui, ele vendo aquele desafio, porque Deus gosta de desafio. Deus gosta de desafio. Deus gosta de fazer o impossível. Porque o possível você faz. Aquilo que está no seu alcance, você faz. O que estava no alcance de Josué? Era ele orientar o povo. Daí, isso aí ele podia fazer. Orientar o povo, pedir o povo para poder continuar ali na lei, ali, guardando os mandamentos. Isso aí ele podia. Agora, quando ele chega diante do Rio Jordão, aí é complicado, porque Josué, ele era um homem, ele não era Deus. Deus havia abrido o Mar Vermelho para aquele povo passar. Agora tinha o obstáculo do Rio Jordão. Agora eles tinham que atravessar o Jordão. Era outro desafio. Não tão grande, talvez, quanto o Mar Vermelho. Mas não deixa de ser um grande desafio. Não deixa de ser. Então agora Deus, ele fala para Josué. Essa palavra tão linda que nós acabamos de ler. A passagem pelo meio do Rio Jordão. Aí Deus, ele fala assim, Deus, ele fala para Josué. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel. Então, meu amado irmão, Deus falou, Josué, é hoje. Hoje eu vou começar a te engrandecer perante os olhos de todo o povo de Israel. Você sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que quem engrandece o homem, quem exalta o homem, é Deus. Tem muitas pessoas querendo se exaltar, é diferente. Tem muitas pessoas querendo se aparecer, é diferente. Tem muitas pessoas que vêm para a internet para se aparecer.
Tem muitas pessoas que fazem canais na internet, principalmente no YouTube, para se aparecer, para se engrandecer. Mas não adianta, porque quem engrandece o homem, irmãos, é Deus. Você pode fazer 1000 canais no YouTube, você pode ir para o Instagram, você pode ir para o Face, você pode ir para a televisão, você pode ir para onde você quiser. Se Deus não te engrandecer, você não será engrandecido. Você não será engrandecido. Então, naquele tempo não havia internet, redes sociais, televisão, YouTube, Face, Instagram, não existia nada. Mas Deus falou assim: hoje eu começarei a te engrandecer. Meu irmão, se Deus não te engrandecer, tem pessoa que ele quer se engrandecer nas redes sociais, falando mal de um, falando mal de outro, criticando uma igreja, criticando outra igreja. Tem pessoas que vigiam a igreja 24 horas para poder ficar comentando, falando, para poder crescer canal no YouTube. Meu Deus, eu estou famoso, meu canal cresceu, eu estou reconhecido. Meu irmão, essa fama aí eu não quero não. Esse reconhecimento aí eu não quero não. Josué também não queria não. Não, ele não queria esse reconhecimento, essa fama, não é? De ficar nas redes sociais perseguindo um, perseguindo o outro, comentando a vida de um, comentando a vida de outro, o que o fulano fez, o que fulano não fez, o que está acontecendo na igreja A, o que está acontecendo na igreja B. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Deus, de Deus. Então, muitos querem crescer no YouTube. Muitos querem se engrandecer no YouTube. Olha o meu canal. Eu já estou com 50 mil inscritos. Eu já estou com 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Mas crescer assim eu não quero não. Crescer falando mal dos outros, falando de igreja dos outros, falando de pastor, eu não quero não. Eu não quero não. Então, quando Deus, ele te exalta, é diferente. E Deus falou: hoje eu vou te engrandecer. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali Deus, então, ele mandou que Josué preparasse ali o povo, os de frente. E ele falou assim: olha, quando vocês pisarem a planta dos pés nas águas do Rio Jordão, o Rio Jordão vai se abrir. E assim ele colocou ali aquele povo na frente, o rio transbordando, meus irmãos, transbordando de tanta água, época de cheia, de muita chuva, era a época das segas. E ali quando eles pisaram a planta dos pés no Rio Jordão, o Rio Jordão foi se abrindo. E criou aquele montão, aquele 2 paredão de água, aquele paredão de água de cima que descia. E ali eles passaram pelo meio do Rio Jordão, em seco. Pegaram 12 pedras, tiraram como prova testemunhal que Deus havia feito o milagre. Então, gente, Deus ele quer te usar, Deus ele vai te engrandecer. Ora, busca, consagra, jejua, santifica, porque Deus, com toda certeza, ele vai te engrandecer. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.